Opa, e aí, véi, beleza? Eu tô muito animado, como vocês podem ver, porque finalmente esse canal vai tomar algum rumo. É o seguinte, um vídeo a cada 2 semanas, um podcast a cada 3 meses, uma live por mês. Tu acredita nisso? Nem eu. Enfim, é os planos que eu tenho pra essa merda aqui. Então apenas alguns anúncios rápidos antes, ok? Além do que eu acabei de falar, eu e uns amigos meus do canal aqui vamos fazer uma live de 24 fucking horas. O horário e a data exata vai estar na descrição, então só olha aí. Se você quiser lá participar, interagir, bora, né? Por que não? Aproveitar que esse canal é pequeno e dá pra dar atenção pra todo mundo. Segundo, compartilhe essa badarosca, porque com esse número medíocre de visualização, um simples compartilhamento pra sua avó já faz toda a diferença. Então mostra essa falha humana que é esse canal pra alguém aí, por favor, vai. Nunca te pedi nada. Qualquer um, valeu? Enfim, terceiro, esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer. E... pera aí, esse fundo tá meio escuro. Eu vou consertar, calma aí. Aê. Enfim, isso aqui é um quadro novo, inspirado no meu grande ídolo, Emerson Show. Olá, meu nome é Emerson e bem-vindos a mais um Emerson Show. Mano, Satanás! Ele cria um conteúdo um tanto quanto variado, mas eu sempre amei as reviews dele, inclusive eu recomendo. E como minha criatividade é pouca, e eu na verdade já queria fazer esse vídeo há muito tempo, eu só vou fazer, enfim. Só pra ficar mais ainda cara de pau, o nome do quadro do Emerson é Quadrado Verde. Então esse aqui vai ser o Quadrado Azul. E foda-se. É um momento só entre eu e você, que eu vou apresentar qualquer coisa mesmo, que eu achar legal. Pode ser um anime, uma série, um filme, uma música, qualquer coisa. Enfim, eu tô falando de uma música que vem feito eu aumentar consideravelmente o meu uso de fones de ouvido nas últimas semanas. Eu tô falando de Shelter, o clipe musical que é um anime. O clipe foi feito por Potter Robinson e Madeon. E meus amigos, esses caras sabem o que fazem. Já vou avisando que esse vídeo contém spoilers sobre as primeiras impressões e sobre a história por trás desse clipe / anime. Então se você quer ter suas próprias impressões, vai lá, tá aí na descrição do vídeo e tem legenda em português. O clipe começa embaixo da água, tem uma protagonista que começa a falar sobre algumas coisas que na verdade foda-se, porque a história desse anime ele se passa muito mais pelo visual do que pela letra ou a fala da protagonista. Então eu não vou ficar comentando muito sobre esses fatores. Mas como eu disse, você pode ir lá ver e, sei lá, ir você mesmo experienciar. Ela continua então nesse Titanic, só que do universo alternativo, onde na verdade é a mocinha que morre, e afundando no mar. Só que o estranho é que ela tá tipo, de boa. Aí do nada ela tá no quarto. O quê? Você percebe então que ela tá de boa, não tá em perigo, como o clipe parece te propor no começo. Ela tem um tablet, né? Ela diz que não recebe nenhuma mensagem no Zap já faz algumas semanas. E ela tá claramente muito triste, porque ela ficou muito no gelo, porque ela no crush não respondeu as mensagens dela. Na real, ela tá uns 2000 e poucos dias sem ninguém falar com ela, mais ou menos uns 7 anos, se for fazer as contas. Nesse ponto, tu já fica, eita caralho, igualzinho na vida real. Mas o negócio fica muito louco quando ela começa a mexer no tablet dela e o cenário em volta muda. E meus amigos, como é lindo toda essa transição. A animação é linda e logo você percebe que a protagonista controla o cenário em sua volta, como se o quarto dela fosse a base de um mundo todo moldável pelo tablet dela. Tanto nas transições quanto na própria animação, o clipe não deixa a desejar. É simplesmente lindo. Aí o clipe vai seguindo, tipo, com uma cantoria e melodia muito gostosinha, na verdade, de se ouvir. Sem falar que a animação sempre se mantém no mesmo padrão de qualidade, bem consistente. E chega um momento em que ela cria algum tipo de cenário de planície em Gramado e começa a vir. Começa a vir ele, o famoso, conhecido, o flashback. E eu acho que agora tá confirmado que não existe anime sem flashback. Não importa se a porra do anime é um clipe. Ela vê um balanço em um desses cenários de planície que ela cria e acaba se aproximando dele. Quando ela toca, veio na mente dela a imagem de um cara e umas coisas meio aleatórias. E a partir desse momento ela fica muito mais reflexiva. Por exemplo, antes disso, os cenários eram cheios de cores, como a própria planície, que era bem verdinha, cheio de gramado. Depois disso, os cenários começam a ficar meio mórbidos, sabe? Vastos, para enfatizar como o lugar é enorme e ela é pequenininha. É muito estranho como ela fica mais pensativa. E durante o clipe, isso é o que capta a sua atenção. A personagem, o jeito que ela age mediante essa situação estranha, esse mundo moldável, que não é com certeza nada realístico. E ela tá sempre sozinha, nunca tem ninguém. Tirando fora o cara que aparece no flashback dela, ela é a única pessoa no clipe. É muito estranho. E o que é esse flashback? Isso capta a sua atenção até o final do clipe e faz você perceber que não se trata apenas de uma música feita para ganhar dinheiro.
É realmente algo que tem um grande trabalho por trás dessas duas cabeças. Por trás de Porter, Robinson e Madeon. Inclusive já tem outras produções, que você pode até verificar. Outros clipes e outras músicas que eles fizeram. É realmente muito bom. Algumas outras dúvidas que o clipe também traz, além de quem é o cara, é por que ninguém chama ela lá no Zip Zop, por que ela tem esse tablet que controla tudo, e como eu disse, por que ela tá tão sozinha nesse mundo. Até que chega a parte que... porra é essa? Eu não sei, eu sempre rio nessa parte. Tipo, tem uns marshmallow nas árvores. What the fuck? Eu nunca sei explicar, eu chamo de marshmallow. Na verdade tem até umas teorias do que são esses cubos, coisa na árvore, muito louco. Tem gente que diz que são as memórias dela, e as que ficam vermelhas são as memórias que ela perdeu ou não consegue acessar. Na verdade não importa tanto, porque você consegue entender muito bem a história e o próprio propósito do clipe sem entender essa parte. Parece ser só um conteúdo, efeito audiovisual muito louco que eles quiseram fazer. Depois de um pouco dessa parte mais dark da história, volta para um tema um pouco mais fofinho e mais colorido do cenário, só que a personagem continua bem pensativa. Tem um momento que ela tá no quarto dela, naquele cubículo que parece ser a única parte do mundo que nunca muda, que ela tá mexendo no tablet dela e do nada começa a se materializar um mundo inteiro em volta dela. Só que é muito bizarro, porque primeiro, ela parece não ter feito isso de propósito. Parece que foi do nada, porque ela mesma fica surpresa quando isso acontece. E segundo, o cenário é muito diferente. Por exemplo, no começo, na verdade, até esse momento do clipe, todos os cenários são meio fantásticos, são todos abstratos, ou são, sei lá, uma montanha, um cenário natural. Só que dessa vez era uma cidade típica japonesa. Então ela fica mais perdida que você, quando falam que vai ter prova de biologia na próxima aula, e tu, inocente, ficou a noite toda anterior jogando LOL, e começa meio que a entrar no seu modo Super Saiyajin. Ela fica... loira. Fim do vídeo. É meio que na verdade uma forma espectral. Sei lá, meu, é estranho. Até que passa uma menininha por ela. E quando ela vira, não tem que ser nenhum gênio pra entender que é ela. Só que essa menininha, ela não tá sozinha, ao contrário da nossa protagonista que a gente vai conhecida. Ela tá com... o cara? Quem que é esse cara? Pai? Pai? Você tava aí o tempo todo? É então que ela começa a se lembrar de coisas que revelam muito, na verdade, da história que parecia obscura no começo do clipe. Ela começa a ter um baita déjà vu, é revelado vários momentos que revelam um pouco da história sobre a nossa menina. Aparentemente o nome dela é Rin, o que é revelado depois em uns projetos que o pai dela tá trabalhando. Esse pai dela, ele é um cara muito legal. Escova o cabelo, troca roupa e coisa do tipo. Enfim, parece um pai legal. Ao contrário do meu. Depois dessa mind explosion que ela sofre, ela começa a se lembrar de como parou ali. Acontece que o pai dela tava vendo TV. Nessa TV tava passando um tipo de reportagem que mostrava que um planeta ia colidir com a Terra. E o pai dela meio que pisca o cu de medo. Claro, né, porra, vai vir um planeta bater na sua casa, imagina, velho, salva o PS4. E ele começa a trabalhar muito, tipo, ele ainda dá atenção pra filha dele, só que ele trabalha muito e ele tá num tipo de oficina. E aí que você vê que o nome dela é Rin, um dos projetos de espaçonave que parece que ele tá criando. Então o pai dela começa a trabalhar bastante nessa cápsula. E parece que a cápsula é feita exatamente pro tamanho da Rin, conforme mostra nos projetos. Então ele leva a filha pra ver o planeta que tá vindo. Pega ela no colo, leva até a sua garagem, onde aparentemente estaria a cápsula. Põe ela pra dormir, se despede com um beijo. E é salvo. É muito, sei lá, triste. Eu não vou dizer que chorei, não foi a esse ponto, mas eu fiquei muito perplexo em como esse anime teve uma reviravolta muito rápida. Porque até o final do clipe você pensa, é só um clipe, sei lá, a animação por trás só pra ficar legal. Você percebe que tem uma história. Só que isso ainda não explica o porquê da Rin, a protagonista, ela tá naquele mundo digital. Porém, no final do clipe, logo depois de uma cena em que a Rin, na verdade, recebe uma mensagem no tablet dela, da qual infelizmente não dá pra ler, tem um momento em que aparece a espaçonave dela já no espaço, então de fato ela foi salva e foi pro espaço. Porém ela não estava em outro planeta ou numa base espacial, ela estava na nave dela, na cápsula. E lá dentro nós podemos ver que ela ainda tá lá, ela tá sentada lá. Só que ela não tá acordada, ela tá inconsciente, meio que quase sem roupa, porque com o tempo ela cresceu, então provavelmente as roupas se rasgaram, não sei. E você vê que ela tá desacordada e tem uns tubos ligados nela. Se você gosta ou conhece um pouco sobre realidade virtual ou sei lá, anime, Sword Art Online, essas coisas assim, você consegue captar na hora a mensagem. Ela tá numa simulação. Por isso que ela não tá acordada e por isso que ela não se lembrava de tudo que aconteceu, do pai dela.
Ela tá nesse mundo que o pai dela criou pra ela não se distrair e não ter que viver, sei lá quantos anos até alguém achar ela e resgatar ela numa nave escura e sem ninguém. O clipe barra anime não parece que vai ter algum tipo de continuação, parece que ele acaba por aí mesmo. Mas sinceramente, é muito genial como eles conseguiram fazer uma história em 6 minutos de clipe. Não precisa ter nenhuma continuação, não tem que ter nenhuma explicação. Você tem que apenas apreciar esse tipo de arte e tirar suas próprias conclusões. A história é bem clara, e também a própria direção de como as coisas funcionam, os cenários, a animação, a própria música, a melodia, é tudo muito harmonioso. Então, mesmo que você não seja muito fã de J-pop, de música cultural japonesa, você vai gostar do clipe, você vai gostar da experiência, que é ver esse, entre aspas, anime. Na verdade, eu considero ele realmente um anime. E é por isso que esse clipe, ele recebe o meu 10 de 10. Ele realmente é um ótimo clipe, tem uma ótima melodia, como eu já falei. Eu ouço ele sem parar na minha playlist, e é uma experiência incrível. Se você gosta desse tipo de experiência, desse tipo de história, desse tipo de clipe, até mesmo de música, recomende pra alguém. É legal você compartilhar esse tipo de música indie, feita por pessoas independentemente, sem necessariamente o intuito de ganhar dinheiro por trás. Além de ser uma experiência incrível, o Shelter consegue te cativar, consegue fazer você simpatizar muito com o personagem. E pelo menos pra mim, ele foi uma lição de que às vezes você tem memórias que são caóticas, horríveis e te fazem mal, pelo menos a primeira impressão. Mas se você souber gerenciá-las e, sabe, usar isso ao seu favor, você acaba ficando mais forte, como a própria protagonista diz quando ela recebe a mensagem. Apesar de tudo que ela passou, ela não quer esquecer. Ela sabe que é horrível, ela talvez até gostaria de voltar e ter feito diferente as coisas, mas tá longe do controle dela. E agora ela vai seguir em frente. Enquanto ele tiver o pai dela e as ações que ele fez por ela, por mais que o pai provavelmente não esteja vivo e também não esteja ao lado dela, ela ainda pode seguir. E realmente eu identifico com esse tipo de história. De você ter que usar suas memórias que, por mais que trágicas e horríveis, fazer elas sua arma, sabe? Fazer delas seu meio de conseguir alcançar aquilo que você quer. E acho que é por isso que eu tô fazendo esse tipo de quadro, esse review. É claro que eu comecei com um clipe que é um pouco mais conhecido, mas vocês vão ver eu fazendo review de coisas muito pouco conhecidas e que talvez você nunca conheceria se não fosse por meio desse vídeo. Então eu espero que vocês gostem mesmo dessa ideia, que vocês compartilhem com mais pessoas, para que a gente possa alcançar uma galerinha legal aí. E é isso, o vídeo acaba por aqui. Você deu algumas gargalhadas, fez hahaha, que legal esse vídeo, lá. Então se você gostou que fosse pelo menos um pouco, manda esse vídeo pra alguém e obrigado por me acompanhar nessa psicodelia. Valeu.